graça e paz, tudo bem? Chegamos em Marcos, capítulo de número 15. Estamos caminhando aqui para os últimos momentos do nosso Senhor Jesus, que é submetido a duro julgamento. Que julgamento foi esse passado pelo Sinédrio, jogado ao governador romano, Pôncio Pilatos. E é interessante que esse homem, esse governador romano que tentou de todas as formas, até onde viu que era possível e não arriscou, lógico, o seu governo, e não arriscou perder de fato o seu cargo e quem sabe até ser condenado à morte. Mas no capítulo 15, o que me chama a atenção nessas palavras aqui foi a ousadia de Jesus. Os historiadores e os comentários dizem que a postura de Jesus, quando questionado por Pôncio Pilatos, por esse governador romano, que por ocasião da festa da Páscoa, ou sempre quando havia algumas comemorações, o governador se deslocava exatamente como uma postura de uma pessoa que requer autoridade, que representa um poder, né, que representa o César ali. E alguns dizem que Jesus ele estava cabisbaixo, com o ombro caído, e outros dizem que não, que Jesus de forma ereta, com autoridade. Quando foi questionado por Pôncio Pilatos, e a gente percebe isso no capítulo de número 15, versículo número 2, depois de Jesus já ter sido julgado pelo Sinédrio, sido condenado por blasfêmia, né, querendo buscar alguma acusação contra ele, note no versículo 2, quando Pôncio Pilatos pergunta: "Você é o rei dos judeus?" "Tu o dizes", respondeu Jesus, de maneira muito firme. São os que os biblicistas, os comentaristas, trazem isso para nós. E você nota no versículo de número 3, essa conversa, esse diálogo, o chefe dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: "Você não vai responder? Você não vai falar nada? Veja de quantas coisas o estão acusando." E mesmo assim, Jesus não respondeu nada. E é interessante que o silêncio do mestre impressionou esse homem. Impressionou esse homem revestido com autoridade. Por ocasião da festa, era costume, como eu comentei com vocês, soltar também um prisioneiro que o povo escolhesse. E você pode perceber que um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião, é o que o texto nos fala. A multidão chegou e pediu a Pilatos que ele fizesse o que costumava fazer. Então a gente tem um outro enredo aqui de como é que isso ia se conduzir, como é que o Pôncio Pilatos estava tentando conduzir essa história. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Né? Ele tenta com o chefe dos sacerdotes, com os líderes religiosos, e agora ele joga para a multidão. E é interessante que o texto nos fala que essa multidão, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes, o texto nos fala, havia entregado Jesus, mas esses chefes também incitaram a multidão que pudesse escolher a quem? Solte a Barrabás, não solte a Jesus. Então, que farei com aquele a quem você chama rei dos judeus? E novamente, como se fosse articulando e tentando com que Jesus se livrasse desse momento, ou que apenas levasse uma surra. E então, eles falaram: "Crucifica-o!" gritaram eles. Por quê? E novamente, nesse diálogo, o governador pergunta: "Que crime cometeu?" Perguntou, Pilatos. Mas eles gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, porque ele sabia que se ele não agradasse a multidão, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, levariam isso certamente para César,
por o grande imperador, e ele poderia de fato perder e até ser condenado à morte. A história nos conta que esse mesmo Pôncio Pilatos, a sua esposa, anos mais tarde, teria se convertido ao cristianismo. Esse diálogo aqui intrínseco na vida de Pilatos, esse personagem que me chama bem a atenção, que tentou de todas as formas com que esse momento da crucificação, de que Jesus não fosse levado à morte. Mas, infelizmente, a multidão, ela escolheu Barrabás. E eu falo para vocês aqui, Barrabás talvez representa cada um de nós aqui. Aquela cruz era para ser nossa, aquela cruz era para ser minha, aquela cruz era para ser sua. Mas ele, sim, se entregou no meu e no seu lugar. Aquela cruz foi substitutiva, substituiu, fez com que eu e você pudéssemos estar ali, naquela cruz. Mas aquela cruz, ele carregou Barrabás, ele carregou eu, ele carregou você naquela cruz. E que possamos ter essa certeza que essa cruz nossa, de cada dia, ela já foi carregada pelo Mestre. E a história continua. Os soldados aqui tentaram zombar de Jesus, e de fato zombaram Jesus, versículo 16, soldados levaram Jesus para dentro do palácio, ao pretório, ou seja, a casa, né, oficial do imperador romano aqui, vestiram com um manto de púrpura, fizeram e coroaram com espinho, bateram na cabeça, ajoelhavam. Na verdade, esse ato de Pilatos deixar com que Jesus ele pudesse ir, talvez foi uma forma de falar, bem, só irão bater, só irão açoitá-lo e não irão levar para a cruz e não irão levá-lo à morte. E é interessante que, mesmo assim, Jesus ele é levado à morte, ele é crucificado, e Jesus é conhecido como o Rei dos Judeus. E por que não falar, irmãos, que depois dessa morte, da ressurreição, que nós vamos ver amanhã, no capítulo 16, ele é o Rei, não só dos judeus, ele é o Rei de todos nós, dos gentios, também de toda a humanidade. E a história nos conta aqui, de forma bem breve, eu quero colocar para vocês, de que essa morte de Jesus, esse momento onde o véu se rasgou, onde Deus o saudou através desse momento histórico, onde durante 3 horas houve trevas sobre toda a terra, ao meio-dia, às 3 da tarde, ou seja, esse momento onde Deus saudou, onde o nosso Jesus, ele venceu a morte, e a morte não teve poder sobre ele. E de fato é essa a esperança que nós temos e a certeza de que a morte não é o fim, de que em Jesus nós temos a certeza de que ele é o vencedor, de que ele venceu a morte, e que possamos ter essa certeza de que Jesus ele nos dá a oportunidade diariamente de fazer com que possamos nos lembrar que aquela cruz já foi levada por ele. Aquela cruz nos gera vida e nos gera vida em abundância. E por último aqui, hoje eu fiz questão de detalhar cada sentença. Eu não poderia falar do ato de José de Arimateia, uma das personagens bíblicas, para mim, prediletas, quando se fala em um discípulo revestido com autoridade. Que ousadia desse homem. Que ousadia desse homem, de que deu um enterro digno para Jesus. Da mesma maneira que Jesus veio por meio de um ventre virgem, Jesus ele também tem um enterro, tem uma morte, tem um momento de sepultamento num túmulo virgem, porque José de Arimateia faz com que Jesus ele tenha assim uma morte, que ele não seja sepultado entre bandidos, mas que ele tenha um momento digno de que esse túmulo foi um túmulo que nunca havia sido colocado ninguém. E até na hora do momento de sepultamento,
Deus providenciou tudo, e esse discípulo de Jesus, esse discípulo revestido com ousadia, e que certamente a história nos conta, até arriscando algumas situações ao pedir o corpo, né, de Jesus, porque ele era esse discípulo que aguardava o reino de Deus. E ele teve certeza que o reino de Deus chegou. Que possamos ser como José de Arimateia, ter a certeza de que o reino de Deus já está entre nós. Que Deus te abençoe. Amém.